ponto que nós vamos fazer vai para uma rua calma, um ambiente calmo, e nós vamos tirar uma distância da frente do nosso veículo. E como uma referência eu criei aqui uma baliza, eu fiz um esqueminha de uma baliza para que a gente consiga demarcar a distância que vai ficar o carro da frente, por exemplo, numa vaga. Deixe uma distância segura, aproximadamente uns 50 centímetros da frente do seu veículo. Precisa estar aproximadamente 50 centímetros de distância, bem lá no cantinho do meio fio, ó. Nós vamos para dentro do veículo para pegar esse primeiro ponto de referência. Já dentro do veículo, entre dentro do seu veículo, sente, ajuste o banco, distanciamento de mãos. Nós vamos olhar onde ficou nossa primeira baliza como um ponto de referência, porque ela está marcando para nós o alinhamento do meio fio, ou seja, o cantinho da via. Note que dentro do veículo, ó, se a gente for olhar, parece que a gente está em cima do meio fio, porém a gente não está. Aqui na distância que eu estou, como se fosse meu rosto, olhando, eu vou marcar o primeiro ponto de referência, ou seja, bem no cantinho que tem do limpador do para-brisa, onde ele faz aquela voltinha que tem ali no limpador. No seu veículo pode ser que seja um pouquinho diferente, então marque esse primeiro ponto de referência no seu veículo, assim. Deixei marcado, coloquei um papelzinho ali para a gente ter como referência. Esse é o nosso primeiro ponto, ponto do meio fio. Segundo ponto de referência de distância do meio fio, a gente vai fazer na parte traseira do nosso veículo. Vamos ver aonde que fica a nossa baliza ali. Novamente na parte traseira veicular, aqui aproximadamente de 30 a 50 centímetros para a gente ter uma distância segura. Vamos ver lá dentro do veículo novamente onde ela ficou. E na visão interna do veículo, a nossa baliza ela ficou bem no cantinho lá do vidro traseiro. Então a gente tem como referência que ali é a extensão do nosso veículo. Lembrando que o seu veículo pode ser diferente, então marque no seu veículo onde você consegue enxergar a baliza. Já marquei para ficar igual ao outro, ó. Coloquei lá o nosso papelzinho para marcar o nosso segundo ponto de referência. Primeiro, da parte da frente, no cantinho do nosso limpador. Note no seu veículo ficou em algum lugar diferente, mas tem o primeiro ponto de referência. Segundo que nós temos vai ser lá no cantinho do vidro traseiro do veículo. Então no seu pode ser que seja nessa janela, na outra, marque aonde fica no seu veículo a extensão dele. Se o carro tiver traseiro, ou seja sedã, pode ser que fique um pouquinho mais atrás, porque o carro é mais comprido, caminhonete mais para trás um pouquinho. Então a gente vai ter o nosso segundo ponto de referência. Para que a gente vai usar como referência esses pontos de marcação? Quero me aproximar da guia da calçada. Levo novamente bem em cima do meio fio, nosso número, ó, número 1 está bem em cima do meio fio. Então se eu parar o meu carro aqui e estacionar ele vai ficar bem próximo do meio fio, coladinho do meio fio, como a lei nos cobra, para a gente ficar próximo do meio fio. E em noção de espaço também acaba nos auxiliando, por exemplo, ó, olhando visualmente parece que a gente não consegue passar esse carro desse tamanho entre a nossa baliza e o meio fio. Mas vamos usar o nosso alinhamento, atira bem em cima do meio fio, o alinhamento que nós temos ali, ó. Botar bem em cima do ângulo que a gente tem de visão do meio fio. Se a gente sabe que está ali, não está pegando o pneu em cima da guia da calçada. E aqui a gente tem uma noção pelo espelho retrovisor. Se o espelho retrovisor do nosso veículo está passando ali, aqui está em cima da guia da nossa calçada, a gente tem uma noção que a gente pode passar tranquilamente, ó. Ponto de referência muito importante no veículo, aqui existe a coluna da porta do veículo. Bem na coluna se localiza o espelho retrovisor. No espelho retrovisor, do meio dele para a parte direita e aqui do meio para a parte esquerda, onde eu marquei com um papelzinho, nós temos dois pontos de referência importantes. Para quê? Para que a gente consiga entender a dimensão da frente, da dianteira do carro, lá do capô do carro, a parte da frente do carro, do meio fio. Exemplo, vou fazer uma manobra de 3 pontos. Sinalizei, vou bem em meio da via, vou virar o meu volante todo para o lado esquerdo, quando o nosso espelho retrovisor, a parte de baixo dele, que nós temos ali, emparelhar com a guia da calçada do meio fio, emparelhou. O que a gente pode utilizar como referência? A frente do nosso veículo, ela vai estar próximo da guia da calçada. De que maneira? De maneira que a gente não vai estar atingindo, ela está longe ainda, ó. Então a gente consegue fazer uma manobra bem segura, calmamente, fazer a nossa manobra, coloca marcha ré, gira todo o volante para o lado direito e a gente não subiu na guia da calçada ali no meio fio. Sendo assim, a gente tem essa possibilidade de fazer a manobra, voltou um pouquinho, primeira marcha, olha o nosso outro ponto de referência, a gente vai enxergar ali, ó, no ponto 1, aonde que está o nosso meio fio novamente, e a gente vai manter o nosso ponto de referência ali em cima. Então a gente está próximo da nossa guia da calçada, não subimos ali e conseguimos fazer nosso alinhamento. Então é muito importante utilizar os espelhos retrovisores.
Esse do lado direito a gente pode utilizar para fazer uma manobra, uma curva, por exemplo. Aqui a gente tem um acesso à lateral. Nosso ponto 4, espelho retrovisor, ele passou e alinhou com o meio fio. Nota que ele passou, tá livre o meio fio. Gira todo o volante para o lado direito. E aí a nossa roda traseira, ela não vai passar em cima do meio fio. Mantém novamente o ponto 1 em cima da guia da calçada do meio fio. E a gente está andando corretamente. Vamos usar o espelho retrovisor novamente da esquerda para fazer um 3 pontos. Sinalizamos, vamos para o meio da via. Gira todo o volante. Parte de baixo do espelho retrovisor, ela passou. Aqui está bem certinho no ângulo que eu enxergo. Então, no seu veículo, lembra do ângulo que você enxerga, bem embaixo do espelho retrovisor. Nós estamos ali pertinho do meio fio. Gira todo o volante para o outro lado. A gente pode ir um pouquinho para trás. Coloca a primeira marcha, todo o volante para o lado esquerdo novamente. Vamos no nosso ponto 1 de referência, que é o principal que a gente vai estar utilizando até para alinhamento em via. A gente vai deixar ali em cima novamente do meio fio. A gente está andando, circulando tranquilamente. O ponto 2 lá no vidro traseiro, o 3 e o 4 são os retrovisores. O outro ponto que a gente pode ter aqui na frente como referência vai ser como que eu consigo alinhar a parte esquerda do meu veículo para eu conseguir andar com ele em meio à via. Isso é muito importante para que a gente consiga desviar de um obstáculo também ou permanecer na nossa faixa de rolamento. Então vamos marcar ele novamente. A primeira marcação que nós fizemos no início, a gente vai fazer também para a dianteira do carro. Então deixa a nossa baliza novamente, deixa ela numa distância que ela fique segura do nosso veículo para não ficar muito em cima do veículo. Deixa numa distância segura, de maneira em que consiga ter segurança aqui. E neste lado também, que é muito importante, ó, a linha com o veículo. Então a nossa baliza está bem certinha com a lateral do nosso veículo. Por que que a gente vai ter isso como referência? Porque o pneu do carro, a linha que tem nas rodas, ela tem que seguir a nossa baliza, para que a gente tenha uma possibilidade de estar nos mantendo circulando, por exemplo, na nossa faixa de circulação, para a gente conseguir desviar de algum tipo de obstáculo. Vamos para dentro do carro, e aqui dentro do carro a visão que eu tenho, que eu consigo enquadrar bem, seria o canto da coluna que a gente tem aqui, da junção dessa coluna com o para-brisa. Então bem no canto dela vai estar alinhando com a baliza que a gente acabou de colocar ali na frente. O que é importante para que a gente consiga centralizar para fazer manobra, estacionamento. Esse daqui é uns pontos também muito importantes. Então a gente já vai marcar ele aqui bem no cantinho do ângulo que a gente está vendo. Então no seu veículo, se você vem um pouquinho mais para cá, para lá, depende do ângulo que você está. Eu estou posicionado reto, da forma que eu dirijo, com a minha mão no volante. Então com o ponto de referência, pode ser que se, por exemplo, dentro do seu veículo, aqui eu vou ficar bem mais para o lado direito agora, dentro do seu veículo, mas eu fiquei com um ponto de referência bem no canto que tem do limpador do para-brisa. Então já vai marcar no limpador do para-brisa. Mas eu, como a minha posição vai ser essa, então eu vou marcar ali certinho aonde está para a gente utilizar como referência. Coloquei aqui com o nosso ponto de referência, bem na coluna, que nem no seu veículo, se for mais para lá ou mais para cá, marca certinho onde é. Só para mim ter como referência que é bem na coluna que está aqui, nosso ponto de referência, onde está a baliza. Porque se eu passar aqui, eu sei que o alinhamento da roda, ele vai passar pelo lado. Então o carro consegue ter espaço para passar ali. Aqui tem o 5, o 1 em cima do meio fio. Aqui a gente vai desviar dos veículos, ó. Abre mais o 1 para passar na lateral do veículo. Passou. Voltamos de novo, jogamos ele em cima do meio fio. O ângulo de visão que a gente tem, andando numa via que ela é estreita e a gente tem segurança, ó. Outro veículo, abriu de novo, seta para voltar, joga ele em cima do meio fio de novo. A gente tem uma melhor noção de espaço. E só como nossos pontos de referência vão te auxiliar no dia a dia, ó. Essa rua aqui ela é bem estreita, então eu estou andando com 1.5 em cima da linha e o nosso ponto 1 em cima do meio fio, a guia da nossa via, ó. Um em cada um. Vai mantendo ali, tu vai ter o alinhamento do veículo. Se eu sair um pouquinho para lá, por exemplo, ó, eu sei que eu já estou andando com a ponta do carro do lado de lá da via. Então volta um pouquinho para cá. E assim a gente vai mantendo nessa sequência de curvas que tem aqui. Espero que eu tenha te ajudado de alguma forma com esses pontos de referência. Lembrando que cada veículo possui um tamanho diferente, mas fazendo dessa forma você vai ter facilidade. Tendo os pontos de referência, decorando no seu dia a dia, vai facilitar um monte a sua manobra de estacionamento ou uma manobra de sair de dentro de uma garagem onde tem aquelas colunas. Tu tendo uma noção de espaço do veículo, você vai 100% estar passando com segurança. Lembrando, todos nós tendo conhecimento, tendo a força de vontade, não há coisa no mundo que a gente não aprenda a fazer. Mas faça isso com segurança, local mais calmo, seguro. Faça sua baliza, marque seus pontinhos de referência e não se coloque em situação de risco. Lembrando que
Todos nós temos a possibilidade de aprender. E se você conhece alguém que você acha que seria interessante ver esse vídeo, decorar esse ponto de referência para ter uma facilidade, vencer a ansiedade, conseguir dirigir com tranquilidade no seu dia a dia, manda esse link para a pessoa, para que a pessoa também tenha acesso a esse conteúdo